Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série sobre Neemias. Na última aula, nós falamos sobre o capítulo primeiro e trouxemos alguns insights ali. Se você não ouviu, você pode ouvir o áudio, ou se você está vendo pelo YouTube, você pode ver o vídeo, certo? Busca aí que você vai encontrar. Nós tiramos alguns princípios do primeiro capítulo. Nós observamos que Neemias, ele de fato fez aquilo que o seu nome significa, né? O nome dele significa aquele que consola. Então ele veio e de fato foi um consolador para o seu povo. Nós observamos também que como um líder nós precisamos ter empatia. Nós observamos o contexto de tudo que tinha acontecido e vimos a forma que Neemias fez a sua oração. Compreendemos então ali como é que de fato uma oração funciona. Reconhecimento das falhas, arrependimento e lembrança das promessas. Tá ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Neemias. E eu te convido a ler na sua casa também. Então, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. A gente vai parando em alguns versículos e comentando os princípios que podemos extrair dali. Tá ok? Neemias capítulo 2, versículo 1 diz: No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Vamos ler até aqui e extrair os princípios. Nós lemos no versículo 1 ao 5. Bom, olha só. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para contextualizar para vocês é que no capítulo 2 ele começa dizendo que esse acontecimento se deu no mês de Nisan. Nisan, no calendário judaico, ele está ali entre março e abril. E o capítulo 1 começa dizendo que foi no mês de Quisleu que Neemias recebeu aquelas notícias. O mês de Quisleu é mais ou menos em novembro, dezembro. Então, o primeiro capítulo do livro se dá ali entre novembro e dezembro, o segundo capítulo se dá entre março e abril. Ou seja, há um interlúdio, existe um intervalo aí entre esses capítulos de 4 meses. Significa então que Neemias ele recebeu a notícia do que estava acontecendo em Judá, de como estava a situação em Judá. Ele se preparou por 4 meses para, na ocasião certa, ele levar o caso ao rei. Lembrem que no capítulo 1 ele termina dizendo o seguinte: na oração dele ele diz: Senhor, eu peço que me dê mercê perante este homem, ou seja, perante o rei. Então ele se preparou por 4 meses. E o primeiro princípio que eu extraio daqui é que existe ocasião certa para pedir as coisas. Ocasião certa para agir. Ele esperou por 4 meses, ele se preparou para isso. E existem situações na nossa vida, às vezes, que nós não estamos nos preparando. Nós queremos simplesmente fazer as coisas à torta e à direita ou no impulso, mas existe o preparo. Eu gosto de uma frase que o meu pastor ele diz: quem adia o planejamento, adia a realização. Ou quem ignora o planejamento, adia a realização. Então, planejar é importante. Neemias teve um período de 4 meses para planejar aquilo que ele diria ao rei. E a gente vai ver como saber o que quer, como planejar, traz todo um desenrolar positivo para situações. Bom, vamos lá. 4 meses de preparo.
Primeiro princípio é planejamento é importante. Segunda coisa que a gente pode extrair daqui, no versículo primeiro ainda, ele diz: eu nunca antes estivera triste diante do rei. Ou seja, teve 4 meses de intervalo. Neemias não deixou de servir o rei nesse intervalo de 4 meses. Mas, mesmo com tudo que estava acontecendo, ele trabalhava com alegria no rosto. Porque o rei percebe que ele está triste e diz: Neemias, por que está triste e não está doente? Só pode ser tristeza de coração. Bom, vamos lá. O Salmos diz que a formosura, que a alegria formoseia o rosto, certo? Então, o contrário também é verdade. A tristeza deixa o nosso semblante mais feio, certo? Então, olha que interessante. Durante esses 4 meses, ele continuou servindo o rei, trabalhando com alegria, mesmo com as circunstâncias contrárias e mesmo com tudo aquilo que assolava. E hoje, em muitos momentos, qualquer coisinha que acontece, a gente está de bico e de cara fechada para todo mundo. Neemias, então, mostra aqui um controle emocional, uma inteligência emocional. Mesmo em meio ao caos, ele não demonstra isso externamente. Eu gosto de uma frase que o bispo J.B. Carvalho ensina, que paz não é ausência de conflitos, mas é autoridade sobre o caos. E Neemias nos mostra que ele tinha autoridade sobre o caos. Outro princípio que nós observamos aqui é que o rei o conhecia. O rei era seu chefe, era o imperador, mas o conhecia. Quando Neemias apresenta um semblante triste, ele diz: o que está te acontecendo? Só pode ser tristeza de coração. Você, as pessoas que te cercam, te conhecem a fundo? Isso é uma coisa para a gente pensar. As pessoas nos conhecem a ponto de perceber quando há uma mudança em nós. E a resposta de Neemias é muito interessante, porque ele diz: como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. E aqui Neemias demonstra honra. Demonstra honra. E a preocupação dele, tristeza pela condição da sua terra, pela condição de Jerusalém, foi exprimida aqui nessa fala, quando ele fala sobre os sepulcros e as portas. Por quê? Porque o que é um sepulcro? Um sepulcro deveria ser um local que mostra respeito pelos membros mortos da comunidade. Então, Neemias estava aqui mostrando como ele honrava os seus antepassados. E esse é um princípio que muita gente tem ignorado hoje, é a honra. Mas a gente aprende que quando nós honramos o próximo, nós recebemos aquilo que ele carrega. Ou seja, a unção que você honra, nela você prospera. Neemias estava honrando, inclusive, aqueles que já tinham ido. E hoje falta honra na nossa sociedade. E o rei entende. E já pergunta para Neemias no versículo 4, ele diz: o que me pedes agora? E a resposta, o versículo seguinte, é muito interessante, a continuação do versículo, porque diz: então orei a Deus. Orei ao Deus dos céus e disse. Ou seja, ele orou a Deus, não quer dizer que ele falou: rei, espera um pouquinho, deixa eu orar aqui para te trazer uma resposta. Orar a Deus é estar em sintonia contínua com Ele, é pedir orientação do Senhor quando as situações se apresentam diante de nós. E quando você tem uma vida linkada com o Espírito Santo, você consegue conversar com Ele de forma íntima, como se estivesse conversando com um amigo. Então, Neemias recebe uma pergunta, ele logo pede orientação ao Senhor e prontamente recebe a resposta de Deus. E ele diz: rei, se for da tua vontade, se eu acho mercê diante de ti, me mande até Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Isso nos mostra mais um princípio. O princípio de estarmos em comunhão o tempo todo com Deus. Já diz o Salmos primeiro, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E meditar na lei do Senhor de dia e de noite não quer dizer andar com a Bíblia aberta o tempo todo, mas tê-la gravada no seu coração e ter intimidade com Deus. Amém? Amém ou não amém? Faz sentido? Diz aí se você concorda ou não. Né? Se você está vendo pelo YouTube, compartilha aí embaixo se você concorda ou não. E aí,
Me chama a atenção o versículo 6, porque diz: Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? A tua ausência? Quando voltarás? O rei estava sentado com a rainha ao lado, e isso traz para mim, para que sou homem, e para vocês, homens, um grande princípio. Grandes decisões devem ser tomadas com as nossas esposas ao lado. Grandes decisões devem ser tomadas em conjunto com a nossa auxiliadora idônea, junto com as nossas mulheres. Existem situações em que muitas vezes a gente vai decidir para privá-las, mas grandes decisões nós precisamos delas no conselho. Precisamos do conselho delas. Esse é um ótimo princípio. E aí o rei, um líder, um imperador, ele traz perguntas para Neemias. Quanto tempo você vai ficar fora? Quando você volta? Olha só que interessante. A resposta de Neemias foi: aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias tinha planejamento de tempo e do que ele precisaria. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, e disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos ler até aqui, versículo 10. E vamos trazer os princípios do versículo 7 até o versículo 10. Bom, Neemias sabia exatamente o que pedir, porque ele teve 4 meses de planejamento. Então, quando ele se viu diante da oportunidade, ele estava preparado para ela. Nós devemos nos preparar para as oportunidades que se apresentam. E ele trouxe tudo aquilo que ele precisava. Ele disse ao rei: olha, me dê isso, me dê aquilo, eu peço que o Senhor, que você mande isso comigo. Ou seja, ele pensou em tudo. E quando ele trouxe aquilo tudo mastigado para o rei deu a ele. Porque a boa mão do Senhor era com Neemias. Esse é o grande segredo. A boa mão do Senhor ser conosco. E para a boa mão do Senhor ser conosco, nós devemos ter uma vida de intimidade com ele. Só que o rei deu muito mais a ele. O rei enviou também proteção. O rei deu provisão, deu as madeiras, o rei deu carta, o rei deu várias coisas, e o rei ainda deu coisas que Neemias não pediu. Ele mandou os oficiais do exército, ele mandou a cavalaria para proteger Neemias, ele deu as cartas para que Neemias tivesse livre acesso, porque Neemias passaria pelas províncias, ou seja, é como se fossem os estados onde tinham seus governadores, e Neemias levava então um selo real de que ele podia passar por aqueles locais, porque ele estava representando o rei. Olha que interessante. E tudo isso fruto de planejamento e a mão do Senhor com Elias. E o versículo 10 diz que, sabendo disso, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, eles se desagradaram porque alguém procurou o bem dos filhos de Israel. Uau! Meus amados, eu acredito que a gente vai dividir essa aula aqui em 2. Por quê? Porque nós ainda temos do versículo 11 ao 20. E eu tenho certeza que nós vamos trazer muitos princípios aqui, do versículo 11 ao 20. Então, para que não fique extenso, eu vou encerrar essa parte aqui do capítulo 2 de Neemias, dos versículos 1 ao 10, e trago na próxima aula os versículos de 11 ao 20. Mas pega os princípios que nós extraímos aqui, anota, e além de anotar, aplique esses princípios na sua vida. Faz um resumo. E se você tem algum princípio que você acredita, que você conseguiu extrair dessa leitura, compartilha com a gente também, tá bom? Então, compartilha aqui. O meu nome é Felipe Firmino. É um prazer estar estudando e trazendo esses princípios para vocês. E
vamos nessa. Vamos para o próximo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.